Hoje é quinta-feira, um dia que a gente espera com muita ansiedade porque é o dia do nosso programa. E hoje está sensacional. Estamos recebendo aqui dois amigos do peito mesmo, né? O pastor Carlos Alberto, que está vindo lá do Uruguai. Tudo bom, pastor Carlos? Tudo na paz, graças a Deus, Péricles, um prazer uma vez mais estar aqui com você. Sempre um prazer lhe acompanhar aí nesse lindo projeto que você tem de chegar até as pessoas, levando sempre uma boa mensagem. Eu fiquei até com medo que você fosse falar em espanhol, porque já está acostumado aí a enrolar as coisas, né? Hoje mesmo já conversamos mais cedo, você trocou um pouquinho as palavras, né? Não, a gente tá enraizado aí nesse português que não tem quem tire, não, meu amigo, é Tá nosso. certo. O outro convidado também já esteve aqui no nosso programa e foi muito bom, tanto assim que eu estou trazendo ele de volta, é o pastor Ademir Firme. Tudo bom, pastor? Tudo bom, Péricles? Boa noite também, pastor Carlos, e boa noite aos amigos, né, que estão conectados aí, assistindo este momento especial de estudo da Bíblia, de oração, de bate-papo. É um prazer estar junto de novo. Muito bem. Há uma pergunta. Vocês têm redes sociais? Se alguém gostar e quiser seguir vocês, aproveita Oi. agora. Aproveita que o merchandising está livre. Bom, eu uso o Facebook, de vez em quando vou lá, dou uma olhada, e o WhatsApp, não uso nada mais. Eu uso o Facebook também, pastor Ademir Firme. Tá, e o pastor Carlos, como é que te acha lá, meu amigo? É bom, me acha lá com o Carlos Alberto mesmo. Carlos Alberto, Pr. Carlos Alberto. Muito bem. Carlos Alberto e pastor Firme. Ademir Firme. Ah, Isso. essa Ademir é firme mesmo. Bem, o nosso tema hoje é muito bonito, porque fala de um momento em que não havia pecado na terra. Mas antes de começarmos, nós vamos começar com uma oração. Eu peço então ao pastor Carlos Alberto que pudesse fazer uma oração. Vamos jurar? Ô Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de poder entrar no terreno sagrado das tuas santas escrituras. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito, nos ajude a compreender e ter um bom diálogo aqui sobre as tuas ações de criação, que o Senhor realmente possa nos iluminar aos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, a Bíblia vem dizendo que foi Deus que criou a Terra, embora hajam várias outras teorias, mas a Bíblia é bem enfática em dizer que Deus criou a Terra. Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui nós encontramos todos os elementos necessários para a criação. No início, no princípio, tempo, criou os céus, espaço, criou a terra, matéria. Então aqui nós podemos ver Deus operando maravilhosamente, criando uma terra perfeita. Como seria essa terra perfeita? Às vezes eu fico me perguntando, como seria essa perfeição, pastores? Quando a Bíblia fala de perfeição, a própria referência de perfeição é o próprio Deus, né? Então, tudo que Deus faz, ele faz mostrando essa perfeição dele, ordem, né? Quando ele fala aí quando Gênesis 1 nos fala da criação, ele aparece no cenário justamente dando ordem a uma coisa que existia, que ele criou em primeiro lugar a matéria, mas depois ele veio ordenar essa matéria, né? Então, esse ato de criação ao qual a gente está se referindo hoje é a criação da Terra desde um princípio. Quando você falou, no princípio criou tempo, então nós não sabemos quando é esse princípio, quando foi, mas ela é uma desordem que está perfeita para a ação da ordem de Deus. E é interessante isso, porque quando ele cria a terra de forma desordenada, como diz a Bíblia, né? No princípio criou, a terra estava sem forma e vazia, e depois ele aparece no cenário dando ordem a aquilo que já havia sido criado. Então isso me mostra que Deus ele trabalhou de uma forma organizada e perfeita como ele é perfeito. E é interessante isso de ele ter criado a matéria e depois ele aparece no cenário
organizando essa matéria, dando a perfeição a essa matéria. É interessante. Então, aquilo que aparece desordenado para nós é perfeitamente adequado para a ordem de Deus, para o trabalho de Deus. É interessante isso. Pastor Demir, o senhor tem alguma consideração aí sobre esse ponto? Então, eu estava meditando na pergunta que você falou sobre perfeição. Eu creio que essa palavra ela já é autoexplicativa, né? Tudo que nós temos hoje de ruim, e a gente olha que está errado, né? É a doença, é a morte, é a violência mesmo no mundo animal, é os animais serem peçonhentos, perigosos, né? É as árvores, os espinhos, isso que faz mal ao ser humano de alguma forma, veio depois que essa perfeição acabou. Isso é, inclusive, um tema de outro estudo. Então, na perfeição da criação, tudo estava em harmonia. Então, o ser humano estava em harmonia um com o outro, em harmonia com a natureza, em harmonia com o Criador. Quando a Terra diz que a Terra era sem forma e vazia, as Escrituras não estão preocupadas em dizer todo o processo da criação, não é mesmo? Ela está mais preocupada em dizer quem é o autor ou quem criou a Terra. Essa é a preocupação da Bíblia é essa, né? Mostrar quem está por trás desse cenário, né? Quem está fazendo essa obra. Quando mostra que ela estava sem forma e vazia, eu até gosto de ver esse Gênesis se expressando dessa forma, né? Que a Terra era sem forma e vazia, porque eu acho que Deus, o ato da criação de Deus, é o momento em que ele se mostra como Deus. E eu gosto muito disso, de Deus aparecer como um ser que dá ordem àquilo que está desordenado, um ser que reprograma aquilo que foi desprogramado, aquilo que não está no lugar, né? Aquilo que foi que está sendo organizado por Deus. Eu costumo dizer que Deus é especialista em começar do nada, né? Quando ele cria essa terra do nada, quando ele cria toda essa estrutura que a gente vê, a Bíblia está preocupada em mostrar esse Deus. Quem é esse Deus que está fazendo? É um Deus que é especialista em começar do nada, está falando para um ser humano. Moisés escreve esse texto para que o mundo, o ser humano, pudesse conhecer a Deus. Então, Moisés está apresentando quem é esse Criador, que não é qualquer Criador, mas é alguém que é especialista em começar do nada, que não importa a desordem que haja, ele pode conseguir ordenar, colocar tudo no seu lugar. Então, a Bíblia, ela não se preocupa em tentar provar a existência de Deus, né? Ela já parte de um pressuposto de que Deus existe. Mas a gente sabe que talvez alguém que está aí do outro lado, né, acompanhando aqui esse bate-papo, talvez tenha dúvidas ou não acredite na existência de Deus. Então, nós temos aí, diante da humanidade, pelo menos duas grandes teorias, né? A teoria de que Deus criou todas as coisas e a teoria de que todas as coisas passaram a existir sozinhas. É fruto de uma grande explosão, do Big Bang, né? E aí depois o surgimento da vida. Acontece que acreditar num Deus todo-poderoso e inteligente, amoroso, e que criou com sua palavra e com suas mãos todas as coisas, primeiro, é mais confortante para o ser humano, porque nos dá uma origem digna, né? Nos torna realmente quem somos, seres pensantes, seres capazes de amar, seres capazes de ter assim atribuições como governar, escolher e ter a liberdade. E essas capacidades humanas, quando elas estão ligadas a um Deus amoroso e criador, elas fazem sentido, né? Agora, se nós viemos do nada e somos frutos aí da evolução, aí não faz muito sentido, por exemplo, a moralidade, né?
Por exemplo, assim, aqueles que acreditam na evolução, no surgimento da vida a partir do nada, acreditam que a evolução ela é o quê? Ela é a sobrevivência do mais forte. Mas quando nós olhamos para a humanidade, por mais que existam pessoas loucas como Hitler, né, que defendia essa ideia segundo a cabeça dele, alguns eram mais dignos de viver do que outros, a maioria do ser humano acredita que ele é louco e que nós devemos defender os fracos, devemos cuidar uns dos outros. E num momento desse, por exemplo, como pandemia, você vê grupos e grupos de pessoas levando alimento a moradores de rua, se preocupando com o carente. Então, todo esse comportamento moral é contrário à ideia de uma evolução. Porque se realmente fosse a evolução e a sobrevivência do mais forte, então nós tínhamos que mesmo atropelar o mais fraco e ficar mais forte ainda, e o doente deveria mesmo morrer para que ficasse vivo só os mais saudáveis, seria a lei da selva. E Hitler estaria certo. Então, há muitos argumentos, né, não apenas bíblicos, mas sociológicos, filosóficos, a favor da criação. E é muito lindo ler o relato bíblico da criação, como que Deus amorosamente formou o ser humano, formou os animais, criou a natureza, preparou todo um ambiente agradável para o ser humano viver. Tem um Hebreus, fato, pode falar. tem o fato de que tem o fato de que aquilo que evolui, para evoluir, precisa existir. Como que vai haver uma evolução de algo que não existe? Então, não tem como a gente inteligentemente crer que um dia tudo isso veio de uma explosão. Para haver uma explosão, teria que ter havido atrito. O que que está se está o espanhol está me golpeando a cabeça aqui. Mas tem uma frase que os próprios cientistas usam, é que do nada, nada se cria. Do Exatamente, nada, não vem nada. exatamente. Não tem como algo vir do nada. Então, assim, eu não tenho como crer na evolução de algo que, para existir, tem que ter um criador por trás disso. Tem que ter um ser inteligente, o sistema que nos mantém até hoje, a vida, a própria vida, aquilo que nós somos, a maneira como nós nos comportamos, a ciência mostra que existe um sistema que funciona em nós, na natureza, em tudo que foi criado. E como é que esse sistema veio à existência a partir de uma desordem? Como é que a ordem vai partir da desordem? Não tem como, não dá para entender isso. Eu não consigo ter fé suficiente para acreditar numa teoria como essa, né? Que me mostra que o tudo que existe veio do nada. Não dá. Eu creio em um criador que é especialista em começar do nada, e isso muda tudo. Você falou aí a questão de ter fé suficiente, né? Para acreditar que veio do nada. E é interessante que se nós olharmos para as duas teorias, tanto a teoria da criação como da teoria da evolução, é preciso muito mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na da criação, não é mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Eu precisaria ter muita fé. Eu lembro que um químico, ele chegou numa reunião, que eu estava presidindo a reunião lá, estávamos ali entre amigos, conversando sobre Deus, ali batendo papo, lendo Bíblia, e ele entrou, convidado por um amigo, ele chegou, sentou ali, e ele falou assim: ô Carlos, você fala de Deus como se ele existisse, cara, que interessante isso. E claro, quando uma pessoa diz um negócio desse, né, eu disse assim: olha, Deus para mim é real, né? Ele é real. Eu disse assim: então me faz um favor, faz muito tempo que eu quero conhecê-lo. E tantas pessoas falaram que ele existe e tal. Você poderia fazer-me o favor de de me apresentar a Deus? Aonde ele está? Onde é que eu posso conhecê-lo? Cadê ele?
Claro, e ele faz isso em forma de desafio, na frente de todo mundo, né? É uma situação bem delicada. E nós paramos a reunião e eu pedi para ele ir comigo lá fora. Estava de noite, era um dia assim, de céu claro, e dava para ver as estrelas lá no céu. E aí a gente foi, e eu pedi para ele olhar para cima, e ele disse assim, ó, cadê ele? E eu falei assim, o que você está vendo? Ele disse, estou vendo estrelas. Eu falei, estrelas? Ele disse, estou vendo estrelas. Como assim estrela? Você... Sim, estrela, estou vendo estrela. Eu falei, não, mas você já foi lá olhar essas estrelas? Conhece estrela? Você conhece estrela de perto? Ele disse, não, nunca vi uma estrela de perto, mas a ciência me disse que é uma estrela. Então você está me dizendo que esse brilho que você está vendo aí é uma estrela que tem uma forma que você nunca viu, mas que alguém te contou que ela é assim, 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 e que o nome dela é estrela. Você nunca foi lá, mas você acreditou em alguém. E alguém te convenceu de que o nome disso é estrela, e você, quando olha para lá, você percebe que esse brilho aí, ele é real, embora você não conheça. Agora olha para você. Assim como esse brilho que você está vendo aí te demonstra que existe um astro lá em cima, um corpo celeste lá em cima, você é a representação física de Deus aqui na Terra. Então você é a representação mais real de Deus, você é a semelhança dele. Então, assim como você, eu não conheço a Deus, mas assim como você olha a estrela, aquele brilho ali que você está vendo, e você crê que é uma estrela que está lá, eu olho para você e eu creio que você é a representação de um Deus. E esse cidadão me contou uma história que não dá para contar aqui, né? Mas é interessante a gente ver que as pessoas elas querem conhecer Deus dentro da sua esfera, limitada como é essa nossa esfera. Ele quer conhecer Deus dentro daquela sua limitação. Eu quero conhecer esse Deus finito como eu sou. E eu falei para ele assim, você, finito como não tem condições, você não tem estrutura para conhecer um Deus que é infinito. Como que algo finito, algo infinito vai caber dentro de uma compreensão finita? Não tem como. E, e é isso mesmo, a gente não tem, eu só tenho fé suficiente para crer que realmente esse Deus existe e que ele um dia vai se revelar para nós quando nós chegarmos lá na casa dele, né? Pois, quando olhamos para assim para a criação, nós vemos tanta organização, tudo funcionando tão perfeitamente que é impossível pelo acaso chegar a esse ponto, né? Nós Uhum. vemos o seguinte, que a Terra, a Lua, o Sol, se nós afastássemos, se tivéssemos botões aqui, né, para regular, afastar um pouco mais a Terra do Sol, nós morreríamos de frio. Se soubéssemos 1 grau mais próximos, morreríamos queimados, né? Se a Lua estivesse um pouquinho mais próxima, nós teríamos marés violentas aqui, que seriam verdadeiras tsunamis, né? Então podemos ver que foi tudo feito de uma organização perfeita, né? Tudo no seu lugar, dando ambiente para que possa existir a vida. Aliás, você falando aí acerca da vida, de que não acontece coisa, não vem vida do nada, não é isso que você falou, pastor Carlos? O pastor Demir Isso, também confirmou, não é? isso, exatamente. Agora, quando fala que Deus estava aqui na Terra, que ele levou à existência, ele usou uma palavra chamada bará. Qual o significado dessa palavra mesmo? Então, essa é uma palavra hebraica, né? Lá no início da Bíblia hebraica, se fala Bereshit bara Elohim, né? No princípio Deus criou. E essa palavra bará significa que ele está criando do nada. Ele é o autor da criação. Ele não pegou uma matéria, igual, por exemplo, assim, um marceneiro, ele pega madeira, e com aquela madeira ele cria a cadeira, por exemplo, a mesa. Quando Deus criou a terra, ele criou pelo poder da sua palavra. O poder da sua palavra criou. Então, Esse é seja o significado da palavra bará, né? Esse verbo significa literalmente começar do nada, né? É esse verbo que eu uso como base para dizer essa frase.
que Deus é especialista em começar do nada. Eu chamo esse verbo de verbo de Deus, né? Porque nós precisamos diferenciar o que é o criar, a palavra, a língua portuguesa, a gente usa a palavra criar para todo tipo de criação, né? E a gente vai criar uma camisa, a gente usa o mesmo verbo criar. Você vai criar Criar uma coisa... galinha, criar Ah, boi, é? criar galinhas, criar Criar boi. galinha, criar boi, a língua portuguesa não tem variedade, não tem variação. É a mesma palavra. No hebraico, a palavra criar, ela tem várias designações, né? Tem palavras para cada situação. Por exemplo, o verbo yatsar, do hebraico, ele significa criar a partir de uma matéria já existente. Então, se você vai criar uma cadeira, por exemplo, você vai criar, o carpinteiro, ele cria a cadeira a partir de uma matéria que já existe. E é por isso que existe o bará, para diferenciar Deus como criador original, aquele que começou todas as coisas. Ele criou a partir do nada, ele não tinha nada em mãos, ele não tinha matéria. Então, não podia ser um yatsar aí, por exemplo. E o homem não pode dizer que ele, ao criar a cadeira, ele não pode usar o bará, porque ele está criando a partir de alguma coisa. Então, este verbo, o bará, eu chamo ele de verbo de Deus, porque é ele que realmente mostra que Deus é especialista em começar do nada. E é interessante que há pouco tempo foi propagado, assim, com muita evidência na mídia, né, acerca da criação da vida em laboratório. Mas é interessante notar que eles não falaram como foi essa criação. Na verdade, eles pegaram uma célula, tiraram o DNA, né, de uma e juntaram com de outra e fizeram uma célula viva, mas a partir de outra viva, né? Então não foi nada de uma criação bará. Aliás, você falou aí Bereshit Elohim bará, não foi, pastor Ademir? Bereshit bara Elohim. Elohim, desculpa, Mas Elohim é uma forma plural, não é não? Pois é um nome plural para Deus. É como se fôssemos traduzir literalmente, seria deuses, só que o verbo está no singular. Então como é Então que mostra que é um Deus plural que criou. Aparece como um verbo no singular, mas o nome para Deus aparece no plural, mostrando que Deus ele não é apenas uma pessoa, né? São mais pessoas que compõem o governo de Deus. Não é o foco do nosso estudo, mas é interessante essa... Isso se chama unidade coletiva, né? Deus, ele é único, mas existe uma pluralidade na divindade. Então, a Bíblia mostra um Deus que é triuno, embora não exista essa palavra na Bíblia, né? A palavra trindade, mas mostra um Deus que é uma divindade formada por 3 pessoas coeternas e que agem entre si para a realização dessa obra da criação, né? E eles aparecem repetindo esse ato de criação em vários momentos da história da humanidade, né? Deus não cria somente ali naquele momento, né? Em outros vários momentos ele está criando. Eu, ao ler o livro do Stephen Hawking, uma breve história do tempo, né? Ele, acho que quando escreveu aquele livro, estava um pouco mais humilde, né? Apesar de que depois ele foi se transformando. E naquela época ele estava um pouco mais humilde ainda. E ele dizia que se existe um Deus, ele está trabalhando até hoje. Porque ele falava da expansão das galáxias, né? Mostrando que as galáxias nunca param de crescer e de expandir, está sempre nascendo novas galáxias, milhares e milhares de galáxias. E então ele disse, se realmente existe um Criador, ele nunca parou de criar. Então, a ação divina de criar, ela é permanente, ele está sempre criando. Uma outra coisa que chama atenção é que se nós tirássemos a criação do livro, da Bíblia, né, nós perderíamos todo o sentido dos demais, não é não? É verdade, né? Não teríamos uma origem ali, né, para um começo, né? E é interessante, Péricles, você falando isso, que esses começos de Deus, né? Começa o Gênesis com Adão ali e Eva, quando o plano é
é manchado pelo pecado, ele tem a necessidade mais na frente de recomeçar, né? Então ele chama Noé, e é interessante esse desejo que Deus tem de chamar a humanidade para esse ato de criação, de multiplicação. Ele diz a palavra multiplicar para Adão e Eva, né? Ele diz assim, olha, encher e multiplicar e tal, multiplicai-vos. Quando ele vai conversar com Noé, ele repete a mesma palavra. Ele diz assim, olha, vai, encher a terra, Noé e tal. Deus realmente tem um plano de criação e ele chama o ser humano para participar dessa história de criação, né? A partir de Adão, a gente começa a ver que Deus ele tem sempre um desejo de estar chamando o homem, né? Quando a era de Noé passa, ele chama Abraão, e é interessante quando ele chama Abraão, porque depois que ele chama Abraão, ele diz assim, olha, tu vai sair daqui da tua terra, da tua parentela, eu sei que não é o tema, mas é só para explicar esse ato de Deus de recomeços de criação, né? Ele aparece em várias etapas, em vários momentos, recriando, dando outras oportunidades e chamando o homem para esse ato de criação. Ele diz assim, olha, Noé, eu escolhi vocês e daqui nós vamos começar de novo. Então, multiplica. Ele repete as palavras que disse para Adão. Quando ele chama a Abraão, é interessante que ele muda a conversa aí. Ao invés de dizer assim, enchei a terra, multiplicai, ele sabia que Abraão não tinha as ferramentas, né? Já estava velho, a esposa também já. Aí ele diz assim, eu farei de ti uma grande nação. Ele muda o discurso. E isso mostra que Deus ele entende o momento quando nós estamos prontos para dar a nossa contrapartida, para dar a nossa participação, e chega um momento em que ele só pode contar com a nossa fé. E ele diz para Abraão, dizendo, olha, se você crê, filho, eu vou fazer de você uma grande nação, eu sei que tua esposa já está avançada de idade, você também, mas tudo é possível para um Deus que pode usar o bará, né? Interessante isso. Péricles, eu queria também falar um pouco sobre o que você perguntou, porque, por exemplo, quando nós lemos o Apocalipse, ele fala de uma recriação, ele fala de um novo começo no final de tudo, né? Mas se eu não creio na primeira criação, como que eu vou crer nessa segunda criação lá, depois do milênio, lá, como está no Apocalipse? Outro detalhe, se eu não creio na criação bíblica, toda a Bíblia está comprometida, porque a história da redenção não teria sentido, porque se Deus não criou o homem, então Deus não existe, então não há um plano de salvação. E praticamente toda a Bíblia, ela trabalha o plano de salvação do ser humano, né, por causa do pecado. Então a Bíblia ela só tem sentido se estiver baseada na criação, onde foi Deus que começou. Deus criou o ser humano, Deus criou tudo que há ao nosso redor, Deus criou a família humana, e por isso nós queremos no plano da salvação e no novo céu, na nova terra. Muito bem. Para nós terminarmos, só fecharmos essa situação aqui da Trindade, embora a Bíblia não fale sobre Trindade, mas nós vemos que no princípio criou Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas da terra, todas as águas, né? E em Colossenses tem uma passagem muito interessante. Colossenses 1,16, que diz isso aqui, ó. Pois nele, falando de Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas que foram criadas por ele e para ele. Então nós podemos ver que os três elementos da Trindade estão trabalhando em conjunto, em harmonia, na criação da terra. Então agora mais uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês aqui. Há várias teorias da criação e dizem assim, não, que foram milênios, né? Um milênio para aparecer a separação da terra, da água, um milênio para aparecer árvores e plantas e assim por diante. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia fala para nós sobre essa questão da criação? Existe um texto lá nas cartas de Pedro que diz assim, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, algumas pessoas usam esse texto para aplicar a semana da criação, como se tivesse Deus gasto ali 7.000 anos. Mas existem várias implicações, né?
A primeira é que a palavra usada lá em Gênesis para os 7 dias da criação, houve tarde, manhã, o primeiro dia, a palavra hebraica é Yom. Yom, no hebraico, ela é aplicada a um dia literal de 24 horas. Agora, existem outros problemas naturais, né? Por exemplo, se Deus levou 1000 anos para criar, por exemplo, no primeiro dia foi a luz, né? Mas depois a formação ali dos continentes e a vegetação, só que só no 4º dia que aparece o sol, a lua e as estrelas. Então, a vegetação, ela não sobreviveria sem a presença do sol, 1000 anos. Então, há umas implicações naturais, né, para entendermos que a semana da criação foi uma semana literal. É interessante que a própria ciência desmente essa teoria, não é? Que ela comprova que sem luz não é possível haver vida. Sem água é impossível haver vida. E assim vai por diante, né? Exatamente. Mas acho que o pastor Carlos Alberto ia falar alguma coisa e eu passei na frente, hein? Não, eu só ia colaborar com o pastor na fala dele sobre a palavra Yom, né? Que como a palavra Yom existe, ela tem outros usos, é importante a gente reafirmar, reforçar que esse significado da palavra Yom, ele é um dia de 24 horas, todas as vezes que ele é precedido de um número ordinário, né? Como é o caso da criação, que vem primeiro dia, segundo dia, então primeiro Yom, segundo Yom, terceiro Yom. E esse primeiro, então, já mostra aí que a palavra significa realmente 24 horas e não esse tempo aí que esse povo atribui à criação. Então, o primeiro dia, Deus fez o que mesmo? A luz. A A luz. Separou o dia da noite. No segundo, ele separou as águas, correto? Isso. Os continentes, né? E os mares. Continentes. Terra, dos mares, e criou a vegetação, no terceiro. Depois formou os grandes astros, sol, luas, estrelas. Depois criou peixes, animais marinhos e aves. Depois veio os animais, o homem e a mulher. Agora é interessante quando nós observamos aí que até nessa parte da criação há uma criação lógica, não é isso? Dando condições para que a próxima etapa seja criado, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, quando a gente vê aí o ciclo da água, né? A água, por exemplo, ela faz parte ela passa por um processo, né? E esse processo, ele é criado. Deus, ele mostra essa dependência que o resto dos elementos teriam da água, né? E é interessante que quando fala aí da criação, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, as águas já existiam, Deus cria essas águas para dar condições de sobrevivência para tudo que foi criado depois, né? Então, existe uma lógica nisso aí, existe uma ordem aí, dando condições à existência para o outro, né? Isso mesmo. Quando nós vemos... Você ia falar alguma coisa, pastor Ademir? Não, pode seguir. Não. Nós observamos uma outra coisa bem interessante. É que no primeiro dia ele separou a luz, o dia e a noite, né? Isso para dar conformidade com o 4º dia, o astro, o sol, as luas e estrelas. No segundo dia ele separa as águas. E no 5º dia ele cria os peixes, né? Os animais marinhos. No 6º dia separa a terra, ele criou a vegetação, para que depois, no 3º dia, né? E no 6º, então, ocorre a criação dos homens e dos animais. Então, sempre interligado, um fazendo menção ao outro, dando condições naturais de ter uma vida. Mas agora chega o 7º dia. O que ocorre, então, nesse 7º dia de tão diferente aí? Deus, ele vai comemorar, né? Celebrar com o ser humano a criação e vai transformar aquele dia num dia santo, né? Deus, ele abençoa o 7º dia, ele celebra... Não, calma aí, pastor. O senhor está falando certo, está falando muito, mas eu quero fazer uma pergunta antes, tá bom? Diz que Deus descansou de toda a sua obra, mas Deus se cansa? Pois é. Eu quero apertar um pouquinho antes, né? Eu tenho que botar mais pimenta nesse molho aí. Existe uma expressão, né, que os teólogos utilizam chamada antropomorfismo.
é quando na Bíblia aparecem características humanas em Deus, né? Então, como é o ser humano que escreve a Bíblia, então aparecem essas características como se o ser humano tivesse comparando Deus, né, com o ser humano. Obviamente, Deus ele não se cansa, né? Deus ele é eterno e todo-poderoso e criou com o poder da sua palavra. Mas ali Deus estava ensinando ao homem, né, pelo exemplo, o descansar no sétimo dia, e celebrando com o homem aquilo que ele havia acabado de criar. Eu sempre digo que o cansaço, para nós humanos, né, ele tem uma conotação de estafa, não é essa palavra, né? Acho que é outra Fadiga. palavra. De fadiga, é isso, né? Nós temos essa ideia aí, né? Então, Deus não tem essa fadiga, né? Então, ele estava ocupado de uma obra e chega esse momento em que ele termina essa obra. E, para ele também, isso era descansar daquela atividade, não porque existia cansaço, mas porque agora ele a tinha por acabado, né? Estava tranquilo, né? Então, é uma maneira simbólica de dizer que Deus havia terminado a obra, né? É uma maneira de expressar essa alegria, né? Essa felicidade de Deus em dizer assim, agora sim, estou tranquilo. Terminei. Muito bem. Agora tem uma outra coisa interessante. Nós vamos vendo que na criação, Deus vai falando, as coisas vão surgindo, vão aparecendo, vão acontecendo. Mas tem um detalhe na criação que difere. O que difere, então, nesse momento criativo de Deus? Quando ele vai criar o homem, né? Então, quando ele vai criar o homem, a sua imagem e semelhança, ele, por exemplo, em relação aos animais, Deus falou primeiro e depois o animal veio à existência. Em relação ao ser humano, ele forma o ser humano primeiro, do pó da terra, ele molda, né, ali do pó da terra, sopra nas narinas o fôlego de vida e depois é que ele fala com o ser humano. Então, é algo muito especial a maneira como Deus cria o homem e depois a mulher a partir da costela de Adão. E é interessante que Moisés, quando foi descrever... Chegou na área que você gosta, hein, pastor? Moisés, quando foi descrever esse ato criativo de Deus, ele repetiu a palavra imagem 3 vezes. A partir do capítulo 1, versículo 26, ele repetiu a palavra imagem 3 vezes. Não sei se por mera coincidência ou se pelo cuidado de representar um ato trinitariano ali, 3 pessoas, não sei. Não dá para a gente julgar isso, né? Mas ele mostra assim a preocupação em reafirmar que Deus ele estava fazendo alguém conforme a sua imagem. Então, claro que isso tinha que ser algo diferenciado. Tinha que ter um diferencial aí, né? Então, o que é bonito nisso tudo é o fato de ele criar Adão, em seguida criar Eva e mandar se multiplicar. E antes de mandar se multiplicar, ele funde os dois em um, né? E aí, então, aquele princípio de unidade coletiva que há nele, de 3 em 1, ele chega para Adão e Eva e diz assim, vocês também vão ter que se tornar um, porque vocês são semelhantes a mim. Então, o mesmo princípio de unidade coletiva que há em Deus, ele determina que haja no ser humano. Por isso ele começa o discurso com Adão lá, dizendo, não é bom que o homem esteja só, porque sozinho a gente não complementa isso, né? Então, desfrutar desse princípio da unidade coletiva é um privilégio, e Deus, então, por isso, faz algo diferente, é realmente diferente, porque é a própria representação da divindade ali. Quando o pastor Ademir falou acerca da honra, que Deus deu honra ao homem, né, criando a imagem, a semelhança, o pastor Carlos Alberto também complementou, eu lembrei dos Salmos, né? Salmos 8, verso 5, falando sobre da criação, que fala, falando do homem, né? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, quase que não sai agora, dos seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Deus, verdade. Então, ao criar o homem, fez diferenciado, porque
esse ser seria a sua representação aqui na Terra. É isso mesmo? Ou eu estou falando bobagem? É isso mesmo. É isso mesmo, né? O pastor Carlos estava falando uma coisa ali, é o seguinte, o texto diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. A palavra imagem é uma referência à nossa fisionomia. Então, nós somos a cara do Pai, podemos dizer assim, né? Fomos criados à imagem de Deus. E a semelhança, Deus ele compartilha com o ser humano, logicamente em proporções inferiores, né? Mas ele compartilha conosco alguns de seus atributos. Ele dá ao ser humano liberdade, ele dá ao ser humano a capacidade de amar, ele nos dá a capacidade de governar e a procriação, que é a continuidade da obra da criação. São atributos divinos que Deus compartilha conosco. Por isso somos a semelhança de Deus, diferentemente dos outros seres criados aqui na Terra, por exemplo, que não têm essa capacidade de amar, de governar, de escolher, né, o livre-arbítrio como nós temos. Agora, nós podemos perceber que Deus criou a Terra era perfeita, era bonita, né? É impossível nós imaginarmos o que seria isso, porque tudo que nós conhecemos é imperfeito e finito, não é? Se acaba, se deteriora. Mas, além de ser essa terra bonita, Deus agora fez um jardim especial, que seria o lado do ser humano, né? Mas o ser humano não foi colocado lá para ficar na rede, olhando os passarinhos para um lado e para o outro, vendo a vida passar, né? Qual o objetivo desse jardim e por que Deus, e o que Deus determinou para que o homem fizesse ali naquele jardim? Ali ele fala de cultivar e guardar, né? Deus fala do cuidado, né, para com a sua criação, né? É interessante que outro dia eu estava vendo um cidadão daí do Brasil falando que ele comprou uma terrinha e fez um sítio para ele, né? E agora ele mora na cidade, mas tem esse sítio e final de semana ele vai para lá. Aí ele faz os vídeos mostrando o processo, como é fazer desse sítio virar aquele lugar habitável, bonito. E ele estava dizendo em um dos vídeos dele lá, olha, ter um lugar para você ficar tranquilo, armar a rede e ficar lá tranquilo no final de semana, é todo um processo, viu? E você vai passar todo um processo preparando, arando terra, cuidando, plantando, fazendo. Deus deu o privilégio para Adão e Eva de já entregar pronto. Você só vai cultivar daqui para frente, você só vai cuidar. E privilégio eles tiveram, né? De receber tudo pronto, tá tudo tranquilo, tudo na paz. Então agora ele tinha que cultivar e guardar, não é isso? Isso mostra que Deus, ele diz que alguns andam atrás de quem inventou o trabalho, né, para matar, né? Você está muito sem graça, porque isso aí eu estava esperando para poder falar. Agora você vem falando na minha frente, rapaz. Que negócio é esse? Você não tem como matar o inventor do trabalho, porque ele é Deus, né? Então, meu amigo, Deus inventou o trabalho, nós temos que fazer a nossa parte, né? Cultivar e guardar, estar cuidando da natureza, é nosso dever, é nossa parte cultivar. É interessante. É um privilégio, né? É um privilégio, Interessante que no Éden não tinha erva daninha, né? E não tinha ladrão. Como que Adão precisava cultivar e guardar? Na verdade, Adão deveria ampliar o Éden, porque o plano de Deus era que eles tivessem filhos, a família humana fosse crescendo e aí, na mesma proporção, o jardim do Éden deveria também ser expandido, né? E deveria guardar, porque por mais que não houvesse ladrão, havia um inimigo expulso do céu e que tinha acesso ao Éden. Eles deveriam estar muito atentos com a presença dele ali. E é interessante que esse trabalho, essa atividade de Adão, levava a que ele teve as suas faculdades, né, físicas, mentais, a expandirem, não é verdade? Um crescimento, né, constante. O ser humano, aí sim a gente pode dizer, né,
há uma evolução no ser humano no que diz respeito a conhecimento, crescimento pessoal, em termos de buscar ampliação desse horizonte, né? Então, eu acho que Deus fez Adão e Eva com essas faculdades, com todas essas possibilidades de ampliação desse horizonte, desse conhecimento. E criar, cultivar, leva a isso, né? A pessoa vai aprendendo todo o processo, vai fazer dessa pessoa uma pessoa muito mais sábia. Agora, lá no Éden não havia pecado ainda, não havia morte, tristeza, dor, essas coisas todas, né? Mas Deus deu uma ordem para Adão, uma ordem bem específica, que era a ordem de não comer de uma árvore, né? Que fruto poderoso era esse aí que podia fazer o homem morrer? Quais os valores nutritivos que tinha nesse fruto que fazia a alma definhar? Na verdade, não era o fruto, né? Na verdade, não era o fruto que fazia morrer. Era a desconexão dele de Deus para conectar-se à ordem do outro, né? Então, eu gosto muito de pensar em João 15, né? Quando ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, né? E aí ele diz que quando nós nos desligamos do ramo, a gente seca, né? E a gente vai parar no fogo. Então, quando Adão e Eva se desobedecem, ele se desconecta ali, né? Então, essa desconexão é um ramo que foi cortado da videira. Ele está dizendo assim, eu vou viver minha própria vida, com meus próprios recursos, com meus próprios meios, eu vou me desconectar dele. Então, não é o fruto que leva à morte, é a desconexão da fonte da vida, é isso. Haverá uma lição aí, eu creio que seja próxima, né, que vai detalhar mais sobre a entrada do pecado, né? E vai falar sobre um anjo que se rebelou no céu e foi expulso para a terra e tinha acesso lá no Éden a essa árvore. E o texto bíblico diz que essa árvore era conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, ele quando tenta Adão e Eva, né, a comer da árvore, ele diz que Adão e Eva, né, primeiro a Eva, depois para o Adão, seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora, olha só a sutileza do engano, né? Adão, ele já era como Deus. Ele já conhecia o bem e o mal. Ele conhecia o bem na prática e o mal na teoria. Só que a intenção do anjo rebelde era levar o ser humano a conhecer o bem e o mal como ele conhecia. Era conhecer o bem na teoria e o mal na prática. Então, essa desobediência a Deus, essa rebelião contra Deus e submissão ao conselho do anjo caído, né, do anjo rebelde, é que trouxe toda a consequência que temos hoje, né? Então, Adão e Eva viveriam felizes para sempre no Éden se fossem obedientes à orientação de Deus. Exatamente. Então, nós podemos ver que a desobediência, aliás, a ordem de Deus era, se eles desobedecerem, iam ter que deixar o jardim, né? E ficariam sujeitos à morte. E essa tem sido a tentação de todos. Então, a desobediência de Adão levavam a duas consequências: deixar o jardim e ficar sujeito à morte. E esta tem sido a tônica do pecado, fazer-nos afastar de Deus e nos levar para a morte. Então, o melhor que nós podemos fazer na nossa vida é obedecer a Deus, porque obedecendo a Deus nós estamos seguros. Obedecendo a Deus, nós temos paz. E obedecendo a Deus, nós temos um futuro e esperança para esse futuro. A Bíblia fala sobre Gênesis 1 e 2, fala do Éden. Mas nós não conhecemos nada sobre isso. Nós não sabemos como é viver no Éden. Mas tem uma coisa bem interessante, que Paulo fala que aquilo que deixa eu ver se eu lembro textualmente, né? Que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou se encontra no Apocalipse, os dois últimos capítulos de Apocalipse, que falam então desse Éden restaurado. Então que nós possamos aprender as lições do passado, vendo que Deus criou perfeito todas as coisas. Infelizmente, o homem pecou e por isso que veio tanta doença e tantos malefícios para a nossa vida. Mas, se nós voltarmos a obedecer a Deus,
o Éden está sendo preparado para cada um de nós. Então, muito obrigado pela sua presença. Pastor Ademir Firme, muito obrigado pelos seus comentários aqui, enriqueceram bastante. Pastor Carlos Alberto, olha, o senhor pode falar muito, viu? E fica falando o que eu vou falar. Não gostei não, tá certo? Brincadeira. Brincadeira. Mas é sempre bem-vindo aqui, estamos juntos, é um prazer muito grande. E a você que nos assistiu até o momento, que Deus te abençoe. E que possamos nos encontrar na próxima quinta-feira. E para terminarmos, vamos... aliás, antes de terminarmos, não se esqueça de deixar o seu comentário aí, dar um like e se inscrever no canal. Porque o canal tem que crescer, porque queremos fazer programas melhores, tá ok? E eu vou convidar então o pastor Ademir, para que ele possa fazer então a oração final para nós. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo momento que passamos aqui estudando a Bíblia, meditando neste assunto tão valioso que é sobre a criação e o amor que o Senhor tem para com cada ser humano que o Senhor criou, e o plano de salvação e a restauração de todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos muito por isso, Senhor. Estamos vivendo hoje momentos difíceis, muitas famílias com medo, pessoas enfermas, pessoas que estão talvez num estado bem complicado, internado, parentes e amigos de nossos ouvintes. Nós, então, ó Deus, intercedemos e oramos por todas as famílias, pedindo ao Senhor que intervenha na recuperação dos enfermos e que essa situação de pandemia passe logo para termos uma vida o mais normal possível. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.